Amém. Pastor, ô pastor. Valeu, pastor também. Amém. Ainda de pé, então vamos já abrir nossas Bíblias, aproveitando. E, já que hoje também temos falado, é o dia do pastor, a mensagem vocês já sabem mais ou menos que vai ser. É João 10. João capítulo 10. Vou estar lendo versículo 14 em diante. João capítulo 10. Capítulo 10 inteiro ele vai estar falando de Jesus como o bom pastor. Somente o versículo 14 em diante, assim, diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Versículo 16 também: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Por isso mais assim. Então, antes de colocar, depois você passar um vídeo. Faz um tempo já que eu vi no YouTube. Vai. As ovelhas, será que eu voz? Eu acho que está sem som, tá? Realmente está sem som. Bom, lá estão as ovelhas. Quem já viu esse vídeo? Aumenta um pouquinho. Vai uma pessoa, chama. Depois vai outra pessoa. Aqui dentro. A primeira pessoa gritou lá. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouviram apenas a voz do seu pastor. E a mesma, o som que é emitido tantas outras pessoas é o mesmo que o pastor emitiu, mas a ovelha conhece a voz. O pastor achei interessante. E hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, pastor, o bom pastor. Bom, hoje como vamos falar sobre o dia do pastor, qual que é o serviço do pastor normal? O pastor tem vários trabalhos para fazer. Ele fala: o que será que o pastor fica fazendo, né, durante a semana? Faz ele só vai pregar no domingo? Pô, um dos pastores, o serviço do pastor é cuidar das pessoas, ouvir as pessoas, os problemas que elas têm, as dificuldades. Quando você está com dificuldade, você vai lá, você fala: pastor, pastor, eu estou com problema central. Ele tem que ser um psicólogo também. Ele vai ouvir as pessoas e vai falar: o caminho é esse, você faz desse jeito. Ouvir os problemas das pessoas, lidar com pessoas. Primeiro ponto, o pastor. Mas não é só isso que o pastor faz também. A palavra de Deus fala que quando você está doente, você chama então o presbítero da igreja, pede para orar. Outro serviço do pastor, o pastor vai lá e vai orar pelos doentes, vai orar pelos enfermos. Ele vai visitar. Além do mais, ele também tem a relação entre na casa do Senhor. Ele tem que administrar a igreja, ver se tem que pagar a luz, tal. Tem a administração eclesiástica normal. Esse é o serviço de um pastor normal, pastor de igreja. Mas hoje vamos estar falando não só sobre o serviço do pastor, mas sobre o sumo pastor. Nós lemos aqui: o sumo pastor é
Jesus. Todos nós já ouvimos várias histórias sobre isso. Mas o pastor cuida de ovelhas. O Senhor, Ele nos considera como ovelhas dele. A gente às vezes seria falar, cara, uma ovelha? Não, podia ser um animal mais legal. Podíamos ter considerado como, não sei, como os leões da tribo de Judá, tal, um bando de leão. Ou, sei lá, um bando de águia, tal, coisa de forte. Mas não, Ele nos considera como ovelhas. Ele fala, eu sou o bom pastor de ovelhas. E tem algumas curiosidades sobre ovelhas. O Senhor nos considera como ovelhas. E se você vamos usar uma pesquisa, as ovelhas têm algumas características que eu achei até interessante. Eu vou trazer aqui primeiro, ovelha. Ovelha, ela mede de 1 metro, ela tem mais ou menos 1,50 m, mede 75 kg a 200 kg e são um dos animais mais fraturentos da espécie. Mas interessante, a ovelha não enxerga longe. A ovelha só enxerga a 20 metros de distância. Quer dizer, ela não consegue ver muito longe, ela não vai muito além. É parecido com... A gente às vezes acha que está enxergando longe. Acha que sabe o caminho que a gente deve seguir. Acha, eu vou por esse caminho e vai estar dando certo. E o Senhor já falava isso também lá em Isaías. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu, como ser mais alto que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Nós muitas vezes pensamos que a gente sabe lidar com a nossa vida, sabe conduzir, a gente está vendo, sabe o que vai acontecer, mas não, a gente só sabe também até 20 metros. O que acontece? Se não tiver um guia para guiá-las, elas caem. Não tem aquela história, as ovelhas, uma seguida a outra, a primeira cai no buraco, a outra vai cair também. Elas não enxergam tão longe. Não vemos muito longe, não sabemos o dia de amanhã. Precisamos de um guia. Ovelha. Isso é só sobre animais e ovelhas. Eu trouxe 6 características. Não. Essa é a primeira. Segundo, a ovelha precisa de um guia. A ovelha não consegue andar sozinha. Ela sempre anda em bandos. A ovelha é um animal ruminante. Aquela que ela come para ela tem um estômago muito grande e come o dia todo. E ela comendo. Tão grande é o estômago dela que se ela cair, tombar, ficar com das perninhas para cima, se não vier ninguém para socorrer, por causa do peso do estômago dela, peso da lã, ela não consegue se levantar. E se ficar um dia só, se não tiver ninguém para ajudar, depois de um dia ela já morre. Ovelha sozinha não sobrevive. Não tem como ficar viva e sobreviver sozinha. Daí, ela come o dia inteiro. Que nem a gente é insaciável. Muitas vezes você quer alguma coisa, você fala, se eu atingir isso, eu vou estar satisfeito. Mas não, se você atingir, você vai querer outra coisa. Se eu conseguir entrar nesse serviço, vou estar bem. Se você conseguir entrar no serviço, não, você vai querer outro melhor. Somos um ser humano, é um ser insaciável. Ele está em constante busca, está em constante sempre querendo mais e mais e mais e mais. Só o Senhor para nos saciar. A ovelha é um animal assim também, insaciável. A ovelha sozinha morte na série. Ponto 4, ovelhas são ingênuas, elas não sabem distinguir do capim bom e do capim, da erva daninha. Se duvidar, ela come, se ela já quer não fazer de ela come o capim, e se for deixar, ela vai comer o veneno e vai morrer por causa disso. Ela não distingue. Outro ponto, são medrosos, elas não sabem se defender por conta própria. Se não tiver um pastor para proteger as dos outros, elas vão estar à mercê dos ataques. Se o pastor não estiver lá, ela não consegue conviver em paz. Interessante que o pastor, quando vai levar as ovelhas, ele tira elas dos apriscos e tem que levar elas para as montanhas, tem que levar para os vales onde tem um bom capim. E esses lugares é onde habitam os lobos, onde estão os devoradores dela. Mas elas conseguem comer tranquilo porque o pastor está lá, ele sabe que ele vai defender. Próximo ponto, as ovelhas
As ovelhas, quando estão estressadas, elas ficam batendo uma cabeça uma com a outra. Elas não têm meio de ataque. O meio de ataque é a cabeçada. Elas ficam cabeçadas uma das outras quando estão estressadas. E elas só bebem em água corrente. Elas não bebem, elas não vão beber, muito raramente elas vão beber água parada. Elas sempre bebem em água corrente. E se for água muito forte, o pastor já falou uma vez, a lã fica molhada, ela levanta para a correnteza, fica de ponta cabeça e corre do mesmo jeito. Tem que ser aquela água corrente mais suave. E elas, quando elas não são esquiadas, elas ficam muito felizes, ficam muito amigas. Que elas se sentem livres. Mas quando você tem que tirar a pele dela, se você tirar só metade, elas ficam estressadas também, você tem que tirar tudo. E outro ponto, um dos inimigos da ovelha é um mosquito. Porque o que acontece? Os mosquitos, eles vêm e entram dentro dos ouvidos dela. E lá vai criar larva lá. E a larva entra pro céu, ela fica com aquelas dores de cabeça tremenda e vai dar cabeçada e fica dando cabeçada nas paredes, nas pernas, e acaba morrendo também por causa disso. E para evitar isso, outro ponto legal, o que o pastor faz? Para evitar os mosquitos, ele unge a cabeça da ovelha com óleo, que é um repelente natural. São alguns pontos interessantes que eu vi, que tem mensagem aí. Nós não conseguimos andar sozinhos. Nós somos insaciáveis. Nós precisamos de um guia. Nós não conseguimos viver, enxergar além. Nós muitas vezes não conseguimos saber o caminho certo, como assim, o que estamos distinguir entre o caminho que Deus quer para a nossa vida e o caminho que não, que às vezes vai dar inversão. E se nós acabamos dando ouvido aos mosquitos, ele entra no nosso ouvido, vai no nosso cérebro e nós ficamos batendo a cabeça no muro. Nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de alguém que nos guie, precisamos de alguém que nos direcione. E quem é esse pastor? A palavra de Deus fala, quem é o grande pastor? O grande pastor em Hebreus 13, 20, ele vai falar sobre Jesus. O grande pastor. Carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou-se a trazer dentre os mortos ao nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas. O grande pastor de ovelhas. Nós somos ovelhas, o Senhor Deus nos considera como ovelhas. Precisamos do amparo. Quando ele viu a multidão, eles estão como ovelhas sem um pastor. Eles precisam de ajuda, precisam de alguém que os guie. Precisamos primeiro se reconhecer, nós somos ovelhas. Mas a gente não é águia, a gente não enxerga tão longe, a gente não vai saber o que vai acontecer lá na frente. Precisamos de alguém para nos direcionar. Não somos leões que por nossa conta própria podemos derrotar o inimigo, podemos enfrentar ele. Se o pastor não estiver conosco, ele vai nos devorar, vamos morrer. Primeiro temos que dar conta, nós somos ovelhas. O pastor é Cristo. E ele, vamos aqui, Jesus, o grande pastor das ovelhas. E Jesus mesmo fala, como nós lemos, eu sou o bom pastor. Qual que é então? Somos ovelhas, sim. Então qual que é o privilégio de ser ovelha de Jesus? Ovelha do bom pastor. O que então, quais são os privilégios de sermos ovelhas desse pasto? Primeiro ponto aqui que podemos ver é a presença do pastor. Nós não estamos sozinhos com ele. Quando nós estamos perto dele, sentimos
a sua segurança. Ele nos dá alimento. Depois que eu estudei sobre essa ovelha, o versículo Salmo 23 fez mais sentido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva aos passos verdejantes, Ele faz repousar entre as águas tranquilas. Eu unjo a minha cabeça com óleo. O Senhor é aquele que cuida, é aquele que vai nos tratar, é aquele que vai nos proteger. Quando estamos com Ele, nós temos na presença dEle. Não há algo melhor. Não tem como você sobreviver sozinho. Mas quando você obedece, você tem a presença. Já é um dos pontos mais impactantes. Ponto 2, você faz parte do aprisco do pastor. Você faz parte do rebanho de Cristo. É um rebanho só. Este que vai morar no céu. Você tem a direção do pastor. Ele vai te conduzir. Ele vai te mostrar o caminho. Você não vai estar perdido neste mundo. Você tem a sua proteção. Você tem o cuidado dele. Você tem a vida dele. Você tem o conhecimento do pastor. Você o conhece e ele te conhece. Mas a nossa mensagem aqui é João capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome. As suas ovelhas ouvem a sua voz. E pelo nome as suas ovelhas, chama as suas ovelhas pelo nome e a leva para fora. O Senhor entra pela porta. O nosso inimigo, ele entra pela brecha que você der. Se tiver uma brechinha na vida lá, ele vai enfiar. Ah, bom, ele vai entrando de pouquinho em pouquinho. Sim ou não? O Senhor entra pela porta. O Senhor é educado. Eu lembrei que eu disse, eis que estou à porta e bato. Se nós não abrirmos a porta, se nós não deixarmos ele entrar, ele vai estar sempre batendo na porta. Ele fez tudo por nós, ele é o bom pastor, ele deu a sua vida, ele tem tantas coisas para nos dar. Mas se você não abrir a porta, se nós não deixarmos ele entrar em nossas vidas, nada vai mudar em nossas vidas. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, você tem bênçãos para fazer na minha vida, você tem você é Jeová Rafá, Jeová Raá, você cura, você salva, você é o Deus da provisão. Mas se eu não abrir a porta, eu sei de tudo isso, eu conheço esse Deus, mas se ele não entrou na minha vida vai estar a mesma coisa, nunca vai mudar. Às vezes nós conhecemos bastante, ouvimos muito, lemos até, mas se não nos abrimos a porta para ele fazer parte das nossas vidas, ele sempre vai estar batendo na porta. Onde Cristo está? Dentro da minha vida? Ou ele está fora da minha vida? Ele está batendo. Abra, eu quero fazer morada, eu quero estar com você, eu quero cuidar de você, eu quero ungir você, eu quero te levar onde tem comida boa, eu quero te levar onde tem as águas boas. O Senhor, ele bate na porta e quando tira as suas ovelhas para fora, ele chama as ovelhas pelo nome. O porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e leva para fora. Outro ponto, se você conversar com o pastor, mas a maioria das pessoas que cuidam assim, de algum gado, eles reconhecem os animais pelo rosto. Para a gente é tudo igual, a ovelha é tudo mesmo cara. Mas não, o pastor ele conhece uma a uma. E fala que ele chama pelo nome. O Senhor conhece o meu nome, o Senhor conhece o seu nome. Ele chama a cada um individualmente. Ele espera que você ouça e reconheça a sua voz. As ovelhas ouviram a voz do pastor e chegaram até ele, porque conheciam a sua voz. Nós conhecemos a voz de Deus como? Quando temos intimidade com Ele. Você conhece a voz de alguém porque você convive com essa pessoa, você conversa com essa pessoa. Senão você não vai reconhecer a voz. O Senhor chama pelo nome.
Ele veio chamar, veio salvar, mas ele não fala, eu vim salvar todo mundo. Não, ele veio, eu vim salvar você. Especificamente, eu vim salvar o Alisson, eu vim salvar a Maria, o José, o João, eu vim salvar a você. Ele chama cada uma pelo seu nome, ele nos conhece. Então, se ele não conhece, ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que está lá dentro de nós. Ele sabe o tipo que nós somos. O pastor não sabe se essa ovelha é aquela ovelha mansa, ou se é aquela ovelha agitada, ou se é aquela ovelha que quer ficar pulando a cerca, ou aquela ovelha que sempre está doente. E cada uma ele trata de uma maneira diferente. O Senhor não trata todos iguais, porque Ele conhece cada um. O Senhor fala de com cada um de maneira diferente. A maneira que Deus fala comigo é diferente da maneira que Ele vai falar com você. A maneira que Deus fala no meu coração às vezes é diferente, vai falar no seu coração, porque Ele conhece a cada uma. Ele chama a cada um pelo nome. O pastor bate na porta de cada um e chama cada um pelo nome. As ovelhas eu chamo pelo nome e as ovelhas ouvem e levam para fora. Quando tira para fora as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. De modo que nenhuma seguirão do estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Essa foi uma palavra que Jesus contou sobre as ovelhas e sendo bom pastor. Os discípulos não entenderam. Então, vou explicar mais detalhadamente. Portanto, tornou Jesus propôs essa palavra, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, portanto, ele foi explicar mais detalhadamente. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são os ladrões e salteadores, as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou o único caminho. O Senhor é o único meio de salvação. Muitas vezes a gente pensa, será que há outro meio de salvação? Há tantas outras religiões no mundo, há tantas outras maneiras de as pessoas procurarem a santidade, procurarem a divindade, procurarem o sentido da vida. O Senhor fala, eu sou o único caminho. Neste mundo fala, todos os caminhos levam a Deus, nós vamos aceitar uns aos outros, todos estamos certos. O cristianismo é um radical. Eu falo, eu sou o único caminho. Mundialmente estamos caminhando por uma época que você fala, eu estou seguindo esse caminho, mas eu aceito que ele também está no caminho certo, vou aceitar ele. Eu não vou tentar então puxar ele para o meu lado, vou deixar ele na dele e ele não vai me incomodar. Estamos vivendo uma sociedade que está, como fala, nos empurrando para ser dessa maneira. Você aceita os outros como ele é e temos então uma paz entre nós. Possamos até ter paz talvez, mas o Senhor não fala isso. Eu sou o único caminho, eu sou o único meio de salvação. Não há outro pelo qual os homens podem ser salvos. Eu sou o único que pode levar vocês para Deus, levar vocês para a vida eterna. Muitas vezes nós nos pegamos já aceitando esse conceito. Ele é espírita, deixa ser. Ele é budista, deixa ser. Vamos viver nós, acreditando no que nós acreditamos, e vamos viver bem assim. O Senhor fala, você vai e vai pregar o Evangelho, vai transmitir. O pastor, ele cuida. O pastor, ele trata. O pastor, ele ajuda. O pastor, ele alimenta. Mas quem gera ovelha é ovelha. Não podemos esperar que o pastor traga outra ovelha assim, e jogue no rebanho. Não, nós que geramos ovelhas. Nós que somos geradores de ovelhas. Nós que somos então aquele que tem que transmitir a palavra, aquele que tem que pregar a palavra, aquele que tem que trazer as outras ovelhas que estão fora do aprisco para o aprisco do Senhor. Mas para Pedro falar, ainda tem outras ovelhas que não estão neste aprisco. Mas eu quero que todas façam parte. E hoje é o tema de hoje. Missões. E de pregar o Evangelho. E de transmitir a minha palavra. E de pregar. Com palavras ou sem palavras. Mas ide e transmitir. Seja você uma ovelha. Entre as ovelhas,
Existe uma ovelha que tem um sininho no pescoço, que é chamada ovelha guia. O que a ovelha guia é? O pastor, quando ele tem o seu pasto, ele procura aquela ovelha que fica mais perto dele, está mais, que gosta mais de ficar junto com o pastor. Então o que ele faz? Ele pega e coloca um sininho nessa ovelha. Que quando passa, essa ovelha está sempre ligada com o pastor. As outras ovelhas estão comendo, umas longe, outras perto, cada uma fica de um lado, fica espalhada. Tem aquelas que estão mais perto do pastor, tem aquelas que estão mais longe do pastor. A ovelha guia, o que ela é? Quando o pastor se mexe, aquela ovelha, logo o pastor se mexe, ela vai atrás. E daí toca o sininho. As outras ovelhas ouvem o barulho e falam, aquela ovelha está se movendo. Então quer dizer que o pastor está se movendo. Então vamos nós também. Nós temos que ser assim, a ovelha que está perto do pastor. A ovelha tão perto que está do pastor, o pastor coloca um sininho no nosso pescoço, para que possamos então ser exemplos para as outras ovelhas seguirem o pastor. Não podemos ser aquelas ovelhas que somos ovelhas do pastor, beleza, estamos sendo caminhando junto com ele, beleza, mas quando chegamos lá no campo, o que a gente faz? A gente vai ficar longe do pastor, porque começa a ficar mais longe. Temos que ser a ovelha que está perto do Senhor. Aquela ovelha que está, eu quero ficar mais perto do meu pastor, eu quero ficar mais junto do meu pastor. Por quê? Porque eu amo o meu pastor, não tem outra desculpa. O pasto é grande, tem grama para comer lá longe também, mas a ovelha, ela está perto do pastor porque ela gosta do pastor, porque ela ama o pastor, não pelo que ele pode dar, não por onde que ele pode nos levar, mas porque ele é o pastor. Que nem aquele hino que eu comecei a gostar. Deus é Deus. Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, ele sempre será Deus. Nós amamos a Deus porque ele é Deus, não por causa das coisas que ele pode fazer, dos benefícios que ele pode nos trazer. Nós amamos, então, quando nós amamos, nós queremos estar perto dele. Não porque ele vai melhorar a nossa vida, não porque ele vai trazer bênçãos, não porque ele vai cuidar de nós, não, mas porque ele é Deus. Sermos ovelhas do Senhor, ouvir a sua voz. Eu sou a porta, todos que vieram antes de mim são ladrões, porque eles que passarem por mim, todo aquele que entrar por mim sairá, entrará e achará pastagem. Quando estamos com Cristo, nós vamos ter sempre o alimento. Ele vai sempre estar nos guiando. Às vezes, onde ele vai nos levar é distante. Nós temos que ir seguindo ele. Às vezes, a gente vai passar pela montanha, vai passar pelo vale. Vai passar fome às vezes, talvez. Mas ele vai nos levar onde tem alimento. Se nós estivermos sempre seguindo ele. Se ele é para a gente parar de seguir a ele, aí vai ficar à mercê. Mas se nós estivermos sempre perto dele, ele vai nos levar onde tem os pastos verdejantes. Não é sempre perto que tem os pastos verdejantes. Porque se fosse só perto, seria fácil ser pastor. Ele tem que guiar, caminhar pelo caminho, levar toda aquela ovelha para longe. Fazer elas comerem lá e engordar até voltar. Quando você vê lá Moisés, ele levou as ovelhas lá para o monte e ficou um tempo lá comendo com elas. Não era perto. Às vezes a caminhada com o Senhor, às vezes não é fácil, talvez. Às vezes é difícil. Às vezes a gente não vê a grama, a gente não vê a comida, a gente não está vendo a bênção do Senhor. Cadê a bênção do Senhor? Mas seguimos Ele pelo quê? Só por causa da comida que Ele vai nos dar? Seguimos Ele porque Ele é Deus, Ele é nosso pastor. E com certeza Ele tem muito para nos dar. Versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Muitas vezes a gente para no vida. Eu vim para que tenham vida. Aceitamos a Cristo, tem uma vida. Eu sou salvo, tenho vida eterna, tenho vida. Porque todo aquele que crê em mim viverá, mas todo aquele que não crê já está morto. Mas se o Senhor fala, não é só para que você tenha vida. Eu não quero que somente você tenha uma vida eterna,
Eu quero que você tenha vida e vida em abundância. Uma vida satisfatória, uma vida feliz. Não é que você não vai ter problema, porque vida sem problema também não, acho que deve ser chato. Já que a gente tem problema, a gente consegue ter a alegria da vitória. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Você vai estar feliz servindo ao Senhor. Não é aquela vida sofrida que só tem coisa ruim, não. Também não é aquela vida que só tem coisa boa. Mas é uma vida em abundante. Que você vai ter o Senhor com você, você vai ter a presença dEle com você, você vai estar sentindo o seu cuidado, você vai estar sentindo a sua proteção, você vai estar feliz com Ele. Muitas vezes você pergunta, para que vivemos? Há muitas outras respostas vamos dar, mas normalmente eu falo, eu vivo para ser feliz. O Senhor me faz feliz. A alegria do Senhor, a nossa força é. Somos felizes servindo ao Senhor. Temos essa vida que é abundante que Ele tem para nos dar. Nós fazemos parte deste grupo. Ou às vezes nós não somos felizes e queremos pular os muros, queremos pular a cerca. Tem aquelas ovelhas assim. O pastor, quando tem as ovelhas que querem pular a cerca, que a ovelha vai estar vendo, o pastor vai e quebra a perninha, sabe? Ele tem um cajado e tem a vara. Ele vai e quebra a perninha da ovelha. E a ovelha, ai, doeu. Até sarar, está quietinha. O Senhor nos ama. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas Ele quer sempre o nosso melhor. Ele tem a vara para nos corrigir, mas também tem um cajado para quando nós saímos longe, caímos no espinheiro, Ele vai, aquele cajado que tem aquela curva assim, Ele vai enganchar nós e nos traz para a terra firme. O bom pastor, eu vim para que tenha vida em abundância. Essa vida só o Senhor pode dar. E no mundo nós podemos ter momentos felizes, podemos ter circunstâncias que nos deixam alegres, mas só quando você tem o Senhor na sua vida, você vai ter uma vida em abundância, você vai estar feliz. Estranho, você vai estar feliz? Vai! Mesmo quando tem coisa triste, vai ter coisa ruim, vai ter. Nós vamos ter momentos de tristeza, momentos de decepções, momentos de tribulações, sim. Mas nós vamos estar felizes com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem do que amam ao Deus. A minha graça te basta. Quando você aceita Cristo, quando você caminha com Ele, quando Ele faz parte da sua vida, aconteça o que acontecer na sua vida. Pode estar um vendaval, uma tempestade, coisa que você não vai entender, mas você vai ter uma paz que você não vai compreender também. Porque é o Senhor que vai habitar. Uma das características, um dos privilégios de ser ovelha do pastor, é você vai ter a vida do pastor. Você vai estar caminhando junto com Ele. Você vai estar onde Ele está. Você vai estar sob a direção dEle. Você vai estar sob o cuidado dEle. Muitas vezes, como que é essa paz que o Senhor nos dá? Não é uma paz que possamos explicar. Eu já tentei explicar uma vez, fala que é a paz que você sabe que vai estar tudo certo, que o Senhor vai estar cuidando de você. Posso até explicar com isso, mas eu acho que não é assim. É uma paz que você não sabe. Está movendo a volta na minha vida, não está dando certo, estou desempregado, minha família está uma bagunça, mas eu tenho a paz. Ué, que coisa estranha. É estranho. Os discípulos eram doidos na época. Eles tinham tudo em comum. Quando alguém estava precisando, eles davam os seus bens uns aos outros. Não tinha nada que eu considerava seu próprio. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Depois que eu vi esse versículo, eu falei, nossa, a gente é extraterrestre nessa terra. Não tem como compreender essa mentalidade. Não tem como você, está tudo ruim na sua vida, você é para estar triste, você é para estar melancólico, você é para estar chutando o pau da barraca, mas não, eu estou feliz. Estou vibrando, mas eu tenho a paz, tenho a felicidade. Vida em abundância. É isso que o Senhor quer te dar. É isso que Ele tem para nos dar. Eu vim para que tenham vida, não somente a vida, mas que tenham ela em abundância. Você consiga até transmitir isso para as outras pessoas. Como que eu faço isso? Como que eu tenho essa vida?
quando eu abro a porta e deixo Ele habitar em mim, a minha vida não é minha, a minha vida é dele. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora na fé, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo para Ele, é a vida dele. Nada que é meu, agora eu considero mais meu. Tudo é dele. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O Senhor dá vida pelas ovelhas. Ele veio a este mundo para que nós possamos ser parte deste rebanho, para que você possa ser parte desse aprisco. Ele deu a sua vida por nós. Isso é já algo já conhecido. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se deu por completo a nós. Para que possamos ter esta vida, possamos ter a vida dele. Poucas coisas são que nós nos arriscaríamos a vida, principalmente na nossa época, né? Tipo nessa geração. Você não tem mais esse vocabulário, eu vou arriscar a vida para alguém e tal. Não estamos na era medieval. Então a gente não tem muita noção dessa fala, dessa palavra. Quando você se entregar, estar disposto a morrer por alguém, o Senhor nos ama dessa maneira, a ponto de dar a sua vida por nós. A preciosidade que Ele nos considera, cada ovelha, que se tiver uma desgarrada, Ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca dela. Ele considera cada uma preciosa. Como aquele mercador que encontrou a pérola preciosa que ele tanto procurava, vendeu tudo para poder arrecadá-la. Como é aquele que encontrou um tesouro no campo, ele vendeu tudo para comprar neste campo para ter este tesouro. Ele viu a sua vida, ele viu a minha vida, e ele deu tudo, ele se dispôs de tudo para termos a vida dele, para termos nós a intimidade com ele, para termos nós um relacionamento com ele, para termos nós uma oportunidade de voltar para ele. O bom pastor dá a vida para as ovelhas, mas a quem não pertence às ovelhas não é o pastor, de modo que vem o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O inimigo faz isso, ele vai usar você, às vezes vai até te abençoar para alguma coisa, mas ele só quer o lucro. O que você pode dar para ele? Quando já tirando tudo que ele precisar, ele te deixa a mercê. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas, o Senhor os conhece, eu sei. E as minhas ovelhas me conhecem. Nós conhecemos o Senhor. Uma vez eu falei sobre saber e conhecer. Muitas vezes nós sabemos. Sabemos o que Ele é, sabemos o que Ele fez, sabemos o que Ele faz, sabemos o que Ele pode fazer. Mas conhecer é diferente. Você ter um relacionamento com Ele, você ter uma intimidade com Ele, você poder falar com o Senhor. Muitas vezes é difícil falar, vamos orar, vamos vir para o culto de oração. É complicado. Por quê? É difícil orar. Eu não consigo orar, eu não sei orar. A gente pensa que não sabe orar. Por causa que a gente vê muitas orações aí que fala, caramba, eu não sei fazer, eu não sei orar bonito. A gente tenta orar bonito, né? Ele fala, vou fazer bonito para todo mundo ver. Não, o Senhor quer ouvir a gente falar com Ele, conversar com Ele. Senhor, Tu sabes. Senhor, Você sabe. Tu sabe já é complicado, né? Senhor, Você sabe o que está passando na minha vida. Sabe, estou precisando de um serviço, esse meu aqui não está dando, estou ganhando muito pouco, estou fazendo muito zangueou. Não estou conseguindo ter tempo para descansar. Sabe, eu estou precisando também, Senhor, estou precisando casar, dá um jeito. Arranja uma maneira aí. Alguém faz dois, sei lá. Faz a oração que você tem que fazer com o Senhor é aquela oração de amizade. Eu gosto do português que ele consegue deixar
a gente conversar com o Senhor com mais liberdade. Porque em japonês você vai ter que usar aquelas palavras polidas, bonitas e tal. Mas português não, português é fácil. Você fala com o Senhor como se você estivesse falando com o seu colega. Como que você pode contar, com alguém que você pode pedir ajuda. Deus, você sabe. Você sabe o que eu estou precisando, você sabe o que eu estou passando, não estou conseguindo. Eu quero viver uma vida de santidade, mas não estou conseguindo. Me ajuda. Eu não consegui ter serviço, e agora? Sabe o problema que eu estou tendo? Aquele chefinho lá que está enchendo das paciências. Me ajuda a amar ele. Me ajuda a conquistar ele. Conversar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Para conhecermos o Senhor, precisamos ter um relacionamento com Ele, precisamos conversar com Ele, precisamos passar um momento de qualidade com Ele. Qual é o tempo que passamos falando com o Senhor? Quanto tempo nós damos para o Senhor? O que tem de mais precioso para você? É o que você tem que dar para o Senhor. Eu já falei isso uma vez. O que eu acho precioso para mim é o meu tempo. E o tempo, qual é o tempo que eu estou dando ao Senhor? Quanto tempo que eu tenho dedicado? E aquele tempo com qualidade, não aquele tempo que aí tem que orar, tá, orei, pronto, fui embora. Não, aquele tempo que você fala, você é calmo, você para, você senta. Ultimamente eu estou fazendo isso, eu saio de casa, chego na escola, e daí eu fico uns 10 minutos, 15 minutos no carro até entrar na escola. Esses 10, 15 minutos é o momento que eu tenho de devocional. É uns 10, 15 minutos que eu não tenho que me tocar para sair, eu não tenho que escovar o dente, eu não tenho que fazer nada. É um tempo que eu reservei para falar com Ele. Não precisa ser 2 horas, 3 horas. O Senhor quer um tempo com você, mas que ele seja de qualidade, que ele seja completamente para Ele. Não adianta você passar 2 horas orando e pensando em outra coisa ao mesmo tempo. A mesma coisa que você conversar com o seu colega e ficar no celular o tempo todo. Ninguém gosta. O Senhor quer ter um tempo de qualidade. Ele quer te conhecer e você deve conhecer a Ele. Um tempo de intimidade, relacionamento com Ele. As minhas ovelhas, eu as conheço e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. E que ele fala: ninguém a tira da minha mão, mas eu a espontaneamente dou, porque tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la. Este mandado recebi do meu Pai. O Senhor deu a sua vida, ressuscitou para que possamos ter a vida dele. Aquele que crê, por batizado, será salvo. Aquele que crê, acreditar, mas não somente acreditar, você deve se batizar. O que significa se batizar? O batismo tem uma palavra muito mais profunda do que somente você entrar no rio e sair. Tem um sentido de você morrer para você mesmo e viver para Cristo. Você ter essa decisão, você tomar essa atitude. E se for batizado, tem que ter acontecido no nosso coração. Senhor, eu dou a minha vida. Eu vou viver para você. Eu vou me entregar. Se entregar ao Senhor. Deixar que Ele viva a nossa vida. Eu as conheço e elas me conhecem. Versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Tem outras ovelhas ainda que o Senhor quer agregar. O Senhor quer salvar. A vontade do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos tenham conhecimento da salvação. Que nós saibamos que essa é a nossa responsabilidade. Gerar ovelhas. Para gerarmos quem precisamos. Precisamos ter uma vida sadia. Precisamos estar bem alimentados. Precisamos estar sob os bons cuidados do pastor. Assim vamos poder ser exemplo para as outras. Podemos chamar as outras para Cristo. No final de tudo, quando o Senhor agregar, Ele vai nos levar para cima. E no juízo final, Ele vai separar as ovelhas do bode. Tem essa diferença das ovelhas e bodes. O bode, ele gosta de ficar nos lugares altos.
nos picos dos montes. A ovelha gosta dos vales. O bode, ele come de tudo. A ovelha só pode comer o bom capim. O bode, ele é forte, ele tem um chifre, ele não aceita comando. Ele sempre está por cima, ele é briguento. O Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Possamos ser encontradas ovelhas do Senhor. Estar no seu aprisco, Senhor. Eu quero estar com você. Eu quero estar sob o seu cuidado. Eu quero estar sob a sua direção. Eu quero estar onde o Senhor me mandar. Às vezes nós estamos olhando com nossos olhos. Não, eu vou viver a minha vida desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. Eu sei. Eu já planejei. Eu estou sabendo o que vai acontecer. A gente só vê 20 metros. Vai lá e vai cair. O Senhor sabe. O Senhor, Ele nos vê e compreende até o final. É tão legal isso, que Ele sabe o nosso passado, presente e futuro, todos os nossos pensamentos que vamos falar, até as decisões que vamos tomar, o Senhor já sabe. Mas mesmo assim Ele dá um livre-arbítrio, vai, escolhe. Cara, para mim deve ser triste, sabia, às vezes, ter essa onisciência. Você se doar pela pessoa, você morrer por ela, você fazer tudo por ela e ela escolhe assim, você sabe que ela vai se dar mal se escolher aquele caminho, mas ela vai. E o cara vai cair. Aí, coitado. O Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos resgatar. Ele chama cada um pelo nome. Ele quer cuidar de cada um de maneira diferente. Mas para isso, logo no começo, Ele entra pela porta. Quer que o Senhor faça mover a minha vida, a sua vida? Quer que o Senhor transforme a minha vida? Deixe Ele entrar na minha vida. Abre a porta para Ele tomar conta. É uma coisa difícil da gente fazer. O ser humano, ele quer estar sob o controle. Nós sempre queremos tomar a sério as nossas vidas. É difícil nos entregar. É difícil você se doar para Ele. Como que é isso? Você deixa Ele habitar na sua vida. Você busca mais a Ele. Senhor, entra na minha vida. Faça morada. Você vai passar mais tempo falando com Ele. Você vai passar mais tempo lendo a sua palavra. Você vai passar mais tempo tentando saber, conhecer o que Ele tem para você. Primeiro começa em nossas vidas, nosso coração. O Senhor, Ele não busca pessoas perfeitas. Ele busca pessoas que estão em busca da perfeição. Ele não busca aquelas que estão já campeque, mas aquelas que querem ser, aquelas que querem transformar. O professor gosta mais daqueles alunos, não aquele aluno que sabe de tudo e responde tudo certo, mas daquele aluno que ele está se esforçando para aprender. É daí que você vai, vamos ajudar, vamos cuidar, vamos fazer para que ele consiga melhorar, que ele consiga aprender. O Senhor olha para dentro de mim, Ele não olha o que eu estou conseguindo agora, Ele não olha como eu estou agora, mas Ele olha como que está o meu coração. Eu quero melhorar, eu quero estar mais perto dEle, eu quero viver a vida dEle, eu quero que Ele habite mais na minha vida. Eu estou me esforçando para isso, eu estou buscando mais, eu estou orando mais, eu estou lendo mais, eu estou entregando mais a minha vida, o meu tempo para Ele. Aceitamos a Cristo, mas às vezes vivemos de uma maneira, vamos falar, hábito. Estamos habituados a vir para a igreja, estamos habituados a ler a Bíblia, estamos habituados a orar e paramos. Estou satisfeito. A ovelha só bebe de água corrente e elas têm que continuar em constante alimentação. Elas sempre têm que estar comendo, elas têm que estar bebendo. E essa água corrente deve se renovar a cada dia. A sua palavra, a cada manhã, ela se renova. Possamos nós cada vez mais buscar mais o Senhor. Eu quero te conhecer mais, eu quero estar mais perto do Senhor. Não sermos a ovelha que está no rebanho, mas está lá perto das bordas, lá longe do pastor, mas aquela ovelha que vai ser de guia para as outras pessoas. E há muitas outras também ovelhas que estão perdidas, que o Senhor quer buscar, que o Senhor quer resgatar.
o pastor dá bom da sua vida pelas ovelhas. Essa mensagem hoje. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Senhor, queremos estar, Pai, sob os seus cuidados, Senhor. Queremos ter suas ovelhas, Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos entregar por completo, a estar mais perto de Ti a cada dia. Nos ajude, Senhor Deus, a não, Senhor, Pai, distanciar de Ti, mas ter um coração voltado a Ti, voltado a Te seguir, estar sob os Teus cuidados, que o Senhor possa cuidar de nossas vidas. Nos ajude a reconhecer que somos ovelhas e não sabemos andar com nossos passos. Nos ajude a nos humilhar perante Ti e deixarmos ser guiados por Ti. Necessitamos, Senhor, Pai, de Ti a cada dia. Faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.